E estamos aqui diretamente do evento Body, um evento que celebra, né, as múltiplas feminilidades, que celebra os múltiplos corpos, que celebra a autoestima, o empoderamento, a quebra dos padrões. E eu tô aqui com uma pessoa super especial que acabou de sair de um painel falando sobre moda plural, né? Ela que é maquiadora, ela que é jornalista, comunicóloga, COO de uma plataforma de moda chamada Highlandino, que tem crescido na internet e conquistado grandes fãs também, né? E essa plataforma fala de comportamento, fala de moda, fala de tendência. E a gente vai saber muito mais sobre isso com ela. Dani Xavier, muito bem-vinda ao Ju Ferrazcast. Tô brincando aqui com todo mundo que eu tô gostando de chamar de Ju Ferrazcast por um periodinho só também. A Ju deixou, a Ju autorizou. Mas muito bem-vinda, que prazer falar contigo. Sou sua fã, já te sigo há muito tempo nas internet. Sei do seu trabalho de maquiadora, sei do seu trabalho como comunicóloga também. E eu queria começar perguntando pra você, Dani, qual a importância do evento Body e qual a mensagem que você veio deixar aqui pra gente? Oi, gente. Bom, eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que se encontrar é muito importante. Pra mim, sempre foi muito importante me encontrar. Desde dentro da maquiagem até dentro da moda. Acho que essas duas coisas foram sempre muito juntas pra ser o que eu sou hoje. E eu acho que quando você consegue materializar um evento, que são as coisas que todas essas pessoas que estão aqui acreditam, é bem importante. Que você mostra pro mundo, gente, tem demanda. Exatamente. Sabe? Exatamente. E eu acho que quando você vê... A moda também é muito sobre dinheiro. Então, quando você vê que tem demanda, talvez as pessoas começam a pensar um pouco mais na gente. E também das pessoas se sentirem mais abraçadas. Eu acho que, pra mim, o grande estalo, assim, foi quando eu parei de tentar buscar referências. Porque, querendo ou não, a gente é muito sobre as nossas referências. Eu parei de procurar referências que não tinham a ver comigo. Eu comecei a olhar para pessoas que eram muito parecidas comigo. E depois disso, eu comecei a, real, assim, olhar e falar: gente, eu posso ser feliz, eu posso ser bonita, eu posso me vestir bem, eu posso viver uma vida normal. Eu não preciso pensar na vida que eu vou viver amanhã. Ai, porque amanhã eu vou estar magra, amanhã eu vou... Não, eu não preciso disso. Eu quero viver a minha vida hoje. E eu acho que encontrar pessoas que estão fazendo tanta diferença no hoje, e que com certeza vai fazer diferença no futuro, mas que eu consigo me enxergar, me deixa muito mais também confortável a ocupar esse lugar de corpo gordo no mundo com influência, sabe? Então, sei lá, pra mim são muitas questões, assim, que acho que o evento preenche. Eu acho que a primeira é de influência e de você se sentir confortável num lugar onde as pessoas são como você é e isso tá muito certo, não tem nada de errado com isso, sabe? Sim, são referências próximas que a gente encontra aqui, né? Pessoas que a gente consegue se enxergar nelas, né? E é muito aquela coisa, tipo, tá materializado, sabe? Você olhar e ver, tipo, gente, as pessoas estão aqui e elas... Não é só na internet, sabe? Porque na internet é tudo muito bonito, parece que é tudo muito fácil. E você tá aqui olhando e falando assim: não, gente, isso aqui é real, não é só a internet, sabe? Não, exatamente. E, gente, a gente já vai entrar um pouquinho na vida de Dani, que eu quero te conhecer melhor também, para além de Highlandino. Sim. Vou te perguntar de Highlandino também, obviamente. Mas pausa pro look dela. Cadê, Dani? Cadê esse look? Me conta um pouco dele. Então, eu sou muito uma pessoa... Eu amo esporte, então eu escolhi essa blusinha que acho que lembra um pouquinho uma camiseta de time. Verde tá sendo minha cor do ano, eu tô meio obcecada, admito. Gente, eu acho que eu combinei com todas as convidadas até agora de estar na paleta Mangueira. Eu amo. Entendeu? A Sucena acabou de passar por aqui, ela também tava de verde. Então a gente tá aqui, ó, na paleta do Body. Eu inclusive, amei. Né? Tudo. Essa saia é de uma marca lá de Curitiba, eu nasci em Curitiba, que é o Projeto 01. E eu amo que ela é toda... Dá pra tirar, isso aqui vira uma bolsa. Ai. E eu tive sempre muito problema com volume. Que eu ficava, tipo, ai, vai me deixar maior. Agora volume eu amo. é tudo! Que eu acho que eu vou passando assim volume e vai é tudo. fazendo uma coisa. E aí, um tênisinho, porque eu sou a pessoa do conforto, assim. Tipo, eu gosto de estar, sabe? No close e Exatamente. no conforto. No close e no conforto. Exatamente. Nada mais justo, nada mais justo.
E, Dani, vamos começar pela Highland. Pode ser? Claro. A Highland, ela se propõe a ser moda sustentável, tem que ser moda inclusiva, né, também. Fala muito sobre isso. O que é a Highland? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Bom, a Highland é um portal. Não foi eu que fundei, foi o Matheus, que é meu querido melhor amigo e sócio. A gente se encontrou na vida assim, foi um encontro muito genuíno. Até o momento da gente falar assim, não, vamos ser só 50-50, arrasou, é isso. A gente sempre quis muito... A Highland sempre foi muito um espaço que a gente queria falar sobre as nossas ideias sobre moda. A gente sentia muito essa falta de... Não digo nem de pessoas mais jovens na moda, mas pessoas que falassem de uma moda que não era só a moda do luxo, sabe? Acho que talvez até hoje ainda falte isso. Gente, as pessoas... A gente vislumbra a moda como uma coisa muito do futuro, de que tá longe, uma coisa muito europeia. A gente fala muito isso pros nossos seguidores, que a gente quer que eles vivam a moda hoje. Mas é que eu não consigo comprar isso aqui. Mas o que você consegue comprar hoje? O que tem a ver com você que tá ao seu alcance hoje? Então, acho que a Highland, a gente entende que a gente tem um compromisso muito grande, principalmente em educar uma geração mais jovem. A maioria dos nossos seguidores são bem Gen Z, assim. Você né? Sim, eu sou meio zillennial. Uma coisa meio zillennial. Eu também, sou de 96. Eu sou de 96 também. Você é de quando? Sou de março. Março? Você é mais velha que eu, então, ainda. Sem problemas. Tá sem tudo problemas, bem, gente. Tá tudo bem, entendeu? Eu sou uma pessoa que não vejo a hora de me ver ficando cada vez mais velha e sendo feliz, sabe? Também. Nossa, sim, eu tô tipo assim, gente, os 30 anos, eu não aguento mais pensar neles, que eu tô assim, 29, ano que vem aí, hein? Tá vindo, aí, tá 30, vindo. nossa, é o que eu mais quero, eu tô assim, E, Dani, pra você, qual o papel das plataformas, como a Highland mesmo, né, também, na promoção de uma moda que seja mais plural, né? Eu acho que é um papel bem forte, principalmente quando a gente pensa que... Eu acredito que Gen Z e Millennials são bem próximos, mas eu acho que hoje Estão separados por uma internet de escada. Exato. Mas ainda assim, eu acho que a Gen Z tem uma sede de... Que a gente tem também, mas eu acho que a Gen Z tem... E acho que eles tiveram esse boom e as marcas conseguem olhar um pouquinho mais pra eles com outros olhos, assim. Acho que eles são muito chamativos. E eu acho que quando a gente fala de internet, a gente tá sendo muito... Tudo que você fala ali, alguém vai ler. Pode ser uma ou duas pessoas, podem ser, sei lá... 110 mil, como é na Highland, mas alguém vai ler. E eu acho que o principal portal das plataformas é justamente questionar. Eu entendo que existem muitas questões de contrato e blá, blá, blá. Mas eu acho que, antes de tudo, a gente tem que pensar que a gente tá construindo... uma moda pra pessoas que às vezes até ali... Porque, querendo ou não, a moda teve um boom na pandemia. Porque teve essa questão do TikTok, tava todo mundo em casa, então talvez o interesse tenha aumentado. Get ready with me. Exato, então, assim, teve um boom pós-pandemia que fez as pessoas quererem muito ser da moda, estarem na moda e aprenderem sobre moda. E eu acho que, quanto plataforma, a gente tem que falar sobre moda, sobre todas as coisas que falam já desse universo e o que você tem que falar, porque é o que tá acontecendo. Mas eu acho que a gente tem que trazer um olhar um pouco mais crítico, principalmente porque a gente tá influenciando. Então, se eu consigo olhar pros meus seguidores e falar assim... Olha, eu acho que lindo esse desfile, né? Mas você percebeu que todo mundo ali é igual, todo mundo é... E eu acho que se a gente consegue educar esse público que é muito... Que tem essa sede de mudança... Eu acho que a gente consegue exercer um papel de futuro muito mais palpável, sabe? Porque, querendo ou não, são essas pessoas que vão... Que estão sendo olhadas como futuros consumidores. Então, se elas baterem o pé... Talvez seja muito mais fácil de trilhar um caminho um pouco mais confortável pra todo mundo lá na frente, sabe? Então, acho que como plataforma, acho que é o principal. Você informar, mas além de informar, você ter o seu papel crítico e de realmente ter uma influência que dentro da moda, assim, seja um pouco mais, sabe, de mudança mesmo. Não, com certeza. E... Provavelmente você não sabe, mas há um tempo atrás eu tinha uma plataforma também na internet chamada Frontlab, né? Era uma plataforma voltada para falar de autocuidado com pessoas LGBTs.
que eu fundei durante a pandemia, né? Quando eu me sentia muito sozinha. E eu sabia que várias outras pessoas, assim como eu, pessoas não binárias, pessoas LGBTs de forma geral, estavam passando pelo mesmo que eu, né? E eu buscava muito me comunicar de uma forma simples, acessível também. E que, sei lá, não gerasse barreiras entre as pessoas que estão ali me acompanhando. E foi dessa forma que eu também cheguei a conquistar, sei lá, mais de 70 mil pessoas me acompanhando através dessa plataforma, onde eu fazia cine debate, aulão de yoga para corpos LGBTs. Então, me remete um pouco isso também, né? Do papel das plataformas. Hoje em dia, a Frontlab, ela não existe mais, mas vocês podem ficar me acompanhando aí também, que eu continuo criando por aí, né? Mas muito legal saber um pouco mais da Raelentino também, do como você vê, né, o papel da plataforma para uma moda mais plural, de fato. E aí, agora eu queria saber um pouquinho mais de você. Quem é a Dani Xavier? Bom, a Dani Xavier, ela tem 28 anos. Ela mora em São Paulo há 2. Eu sou maquiadora desde 2017, então eu vim pra São Paulo porque eu queria trabalhar com moda. E é muito doido, porque eu sempre quis vir pra São Paulo, até quando eu não era maquiadora. Eu não sei de onde que eu tirei essa ideia, mas eu acho que o destino já tinha muito na minha cabeça que um dia eu moraria em São Paulo. Tem uma coisa que um grande amigo me fala, que é São Paulo é que nem a morte. Chega pra todo mundo. Sim. E eu sempre, juro, eu sempre quis muito, muito mesmo, assim. E você veio de onde, Dani? Eu nasci em Curitiba. Curitiba. Aham. E eu mudei pra cá fazem 2 anos. E eu sempre tive muitos problemas com o meu corpo. Eu nunca fui magra. Então, pra mim, sempre foi uma questão. E eu tava até conversando isso ontem. Que eu sempre fui muito ativa. Eu era uma criança que gostava de pular corda, de correr. Eu amava jogar queimada, sabe? Quando eu era mais adolescente, eu jogava basquete. Então, tipo, pra mim... A Zilênio ainda viveu a rua. Sim, ainda viveu sim, a queimada, né? Muito! E, então, assim... Pra mim, sempre... Eu me sentia confortável com o meu corpo, mas ao mesmo tempo não. E sempre foi uma questão, porque a minha família sempre teve muito problema de saúde, então a cobrança era muito dessa, de tipo, não, mas você vai ficar doente, não sei o que, não sei o que. Mas também nunca foi nada muito abusivo, assim. Eu entendo que eles se preocupavam muito comigo, mas eu sempre tive muito problema em me olhar e gostar de mim. E na escola também era muito difícil, porque tinha essa questão de bullying e tal. Quando eu fiquei adolescente foi pior ainda. E eu me lembro, assim, muito claramente de quando eu tinha uns 9 anos. Eu ficava muito sozinha em casa, porque minha mãe tinha que sair pra trabalhar. E aí eu morava no mesmo terreno que minha avó, então, tipo, ela conseguia dar uma olhada, assim. Mas não era aquela coisa de ficar o dia todo também. Mas eu me lembro de que eu comecei a fazer dieta muito cedo. Muito cedo. Por pressão. Porque eu queria ser magra. Porque eu achava que quando eu fosse magra, as pessoas iam gostar de mim. Porque eu achava que eu ia conseguir estar de tal jeito. E eu lembro que eu tinha uns 9 anos, assim, e eu fiz na minha cabeça uma dieta que eu tinha que comer, acho que 6 bolachas, água e sal a cada refeição. E apenas. E suco de abacaxi, que eu amava. E era isso. E aí, hoje em dia eu olho e falo, gente, eu era uma criança assim, tipo, que doida. E boa parte da minha adolescência foi muito pautada nisso. E tem aquela coisa de você não ser amada, de você não ser querida, tipo, parece que tudo você tem que meio que pisar em ovo porque você é gorda, então, tipo, se você falar, você vai ser interpretado de outra forma. Então, tipo, na minha existência, isso sempre foi uma coisa muito forte. E ali, quando eu tinha uns 17 anos, eu era muito fã da Demi Lovato. Amo. E eu acho que Demi ela... acho que é uma pessoa não binária, né, também. Eu era, tipo, completamente fã. E... eu olhava e falava assim, gente, ela é linda. E ela raspou metade do cabelo. E o cabelo também sempre foi uma questão pra mim, porque o cabelo não é cacheado, mas ele é bem... ele é muito ondulado. Então ele vira quase um cacho, assim. Um cacho volumoso. Exato. Ele é tipo um cacho muito largo, assim. E a escola também era, tipo... o terror! Exato, e aí, tipo, embaraçava, e aí eu não conseguia lidar com aquilo. E era aquela coisa, tipo, eu estudava no Adventista, todas as meninas tinham cabelo liso, e aí... Então, pra mim, sempre foi uma questão, tipo, meu corpo, meu cabelo, eu não conseguia andar de cabelo solto, sempre andava de cabelo preso. Enfim, e aí eu sei que a minha aparência sempre foi uma questão muito forte. E quando eu
peguei essa idade mais de adolescência, assim, eu comecei a olhar e falar assim, cara, preciso muito mudar isso, sabe? E foi quando eu meio que comecei a ter esse start de que eu precisava começar a me sentir bem com o meu corpo. E aí eu comecei a trabalhar, então daí eu comecei a comprar as roupas que eu gostava. Achar o seu estilo, né? Exato, isso pra mim foi muito, muito, muito importante. Tipo, muito importante mesmo. Aí eu lembro que eu tava em casa e lançaram um clipe de Really Don't Care. E aí eu peguei, raspei minha cabeça em casa. E aí foi nessa que eu comecei a meio que me aventurar mais no lugar de beleza que eu queria estar. E eu nunca fui uma pessoa que eu não me maquiava, porque minha família não tinha esse hábito. Então, pra mim também, eu nunca queria aparecer muito, então eu sempre quis me esconder. Então, se eu me maquiasse, eu ia aparecer muito. Uhum. E Queria aí, ser discretinha. exatamente. Queria ser discretinha, passar batida. Hoje, nem tanto. Não. Hoje ela vem de verde neon. Exatamente. Vão me ver? Sim. E aí, assim, pra mim foi bem a virada de chave. E daí eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu trabalhava num call center, era tipo meu primeiro emprego. E lá também era muito estressante, então eu comia muito, meu corpo começou a mudar muito. Só que mesmo meu corpo mudando muito, eu acho que eu tinha pra mim que eu tinha que me sentir confortável naquilo. Porque eu precisava muito estar vivendo aquilo hoje. E aquela sensação pra mim de, pelo menos, parar de me cobrar pra ficar magra, era muito boa. Muito boa mesmo. E foi aí que eu olhei e falei, cara, eu preciso trabalhar com alguma coisa que tenha a ver com beleza, porque eu acho que é aí que eu vou, sei lá, tipo, brilhar, ser você mesma. Falei, é isso. Né? E aí eu queria fazer, eu mexia muito no meu cabelo nessa época, eu super achava que eu poderia ser cabeleireira. Só que eu tinha medo de cortar o cabelo das pessoas e elas não gostarem. Eu falei, já que eu nunca fiz maquiagem, vamos lá, vou ser maquiadora. Mas quem fala pro cabeleireiro que não gostou? Aquelas. Eu tinha medo da pessoa que fosse falar. Eu imagino. Porque a que fala. Exatamente, a que fala, ela não fala assim, oi, então. Sabe? Sim. Aí eu sei que eu comecei a fazer curso de maquiagem, mas nunca foi uma coisa assim, tipo, vou ser maquiadora. Eu queria aprender uma coisa nova. E o meu principal objetivo era que eu queria muito que as pessoas se sentissem como eu tava me sentindo. Eu sempre tive muito isso na minha cabeça. Tipo, eu quero que as pessoas se sintam bonitas como elas são. Tanto que eu acabei vindo mais pra moda, porque na moda eu acho que a gente tem um pouco mais essa liberdade do que no social de fazer as pessoas se sentirem bonitas como elas são. E aí, aquela coisa, tipo, como eu já jogava basquete, eu comecei a... Quadra geralmente tem muita coisa de tênis. E eu lembro que eu vi um tênis do Jeremy Scott muito antes de eu ser maquiadora. E eu fiquei apaixonada. Eu soube disso. E ele era muito livre, assim. E eu achava incrível. Porque todas as pessoas na moda eram, tipo... E ele não, ele era tipo... E eu amava. E aí meio que juntou as duas coisas. E eu quis muito estar na moda. E como você se enxerga na moda hoje? Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que a minha visão de maquiadora meio que se uniu com a de pessoa que gosta muito de falar e que gosta de expor opiniões. E eu acho que meio que elas se completam, sabe? Porque eu acho que como maquiadora eu entendi muito como as pessoas são plurais e como elas são diferentes e como elas devem, não só como podem, mas devem se sentir bem do jeito que elas são, como elas são. Até mesmo se você quiser mudar, você tem que olhar e falar assim, o que eu posso mudar? Mas eu tô me sentindo bem. Então tá, então ótimo. Porque você também tem que estar confortável com a sua decisão de mudança. E eu acho que as duas coisas meio que se uniram. E estar no backstage da moda também me dá, acho que algumas outras noções de coisas que a gente não vê quando a gente tá de fora. Então acho que essas duas coisas se uniram e me fizeram ter um papel de tipo... Talvez de levar o que tá atrás pras pessoas que não veem o que tá atrás. Porque, querendo ou não, o glamour é o que a gente entrega, mas o pré-glamour é muito dolorido. Muito, Não, assim. Com certeza. E já que você falou um pouco disso do backstage da moda também, eu queria saber se você já passou por alguma situação em que essa pressão, né, pela busca de um padrão inalcançável te afetou dentro do, tipo, de um set ou algo assim do tipo. Ou pode nem ser com você mesma, sabe? Mas se você viu já alguém presenciando isso, sabe? Sendo impactada negativamente por conta da pressão estética. Eu tenho um episódio... Eu acho que eu sofri mais como Railentino dentro do set do que como Dani maquiagem, assim. Mas eu tenho um episódio que me lembra que toda vez que eu tenho algum problema de
de ter essa lembrança de... É porque é muito doido, porque você escuta as pessoas falando, não, mas é porque as modelos não comem. Mas não sei o quê. Eu nunca esqueço uma vez que eu fiz um set e que nesse set a modelo já era muito magra, porque elas são magras, mas a pressão, às vezes as agências são bem cruéis. E é sobre disforia assim. Também, né? Eu acho que entra muito nesse lugar. E aí, eu sei que a cliente, ela tinha uma alimentação restrita. E ela já mandou um catering que não era o mais legal de todos, assim. Que não era aquele que te dá um ânimo pra você trabalhar. E aí, eu fiquei muito amiga dessa modelo. E a gente tava maquiando. E ela, como a gente tava meio que atrasada, tinha que fazer tudo rápido. E ela levou um cookie pra comer na bancada, enquanto ela tava maquiando. E a cliente olhou pra ela e falou assim: escuta, você vai comer esse cookie? Ela falou assim, vou. Aí ela falou assim, nossa, mas você não acha que pode às vezes dar uma barriga pra foto, alguma coisa do tipo? E isso, tipo assim, sabe quando você tá num lugar e você olha e fala assim, gente, eu não tô vivendo isso. E eu fiquei assim, ó. E foi muito doido, porque eu percebi que na hora a menina, tipo, murchou, sabe? Eu imagino, nossa, é um balde de água fria que te jogam. Sim, e aí, era a primeira vez que a gente tava se vendo, mas como a gente ficou amiguinha, assim, de set, ela falou assim, isso chega num momento muito ruim, porque eu tô indo na Nutri, porque a agência me pediu pra emagrecer. E ela já... Exato, e ela tava, tipo, ela já era muito magra, e ela tinha que emagrecer mais ainda, e aí alguém chega pra ela e fala, nossa, mas você não vai comer? Ela já tava tomando remédio, então, tipo, nossa, foi, assim, bem pesado. E toda vez que alguém me pergunta, eu lembro muito disso. Porque depois eu descobri também que a agência realmente estava pressionando muito ela para que ela emagrecesse. Porque senão ela não conseguiria ir pra Europa. Jobs. Exatamente. Então, tipo, acho que esse é o episódio, assim, mais pesado que eu tenho de maquiagem, assim. Não, pesadíssimo. Se tiver um mais pesado, tu não me conta. Não. Que, nossa, sério, eu fiquei meio assim. Mas de Highlandina, assim, era aquelas coisas. De, tipo, ai... as pessoas não tirarem foto. Eu ia com o melhor look que eu tinha. Eu podia estar, tipo, 1000 vezes mais arrumada. Não importava. Não, tipo, ninguém tirava foto. Tanto que teve até um evento recente que eles usaram minha foto no Stories. E eu fiquei, nossa, deve ter um monte de foto bafo no link. Não tinha nenhuma foto minha no link. E aí não eu falei, fotodump? Não. Eu falei assim, nossa, gente, e aí? Vocês usaram só de token nesse dia aí pra dizer que tinha uma gorda no story de vocês? Será? Aí eu sei que eu... Mas assim, hoje em dia não me abala muito, assim. Sim. Uma coisa legal que difícil. você falou sobre isso do tokenismo, né? Tipo, o tokenismo, ele é uma coisa muito séria no mercado como um todo, né? E eu acho que no mercado da moda isso acontece muito, né? Tipo, botar uma pessoa e achar que já é o suficiente, né? Uma coisa que eu tô achando muito legal aqui, inclusive do evento Body, né? É que quando a gente sobe e desce, a gente encontra, de fato, muitas pessoas diversas, gente. Né? Eu tô achando isso sensacional. Muito bom você se olhar, se enxergar nas pessoas, né? Sim, porque você fica muito mais confortável. Quando a gente tava lá em cima, a gente olhou pra plateia e a gente falou assim, nossa... graças a Deus, tá tudo bem. Tá tudo bem! Exatamente, porque é muito difícil falar pra quem não te entende, sabe? Sim. Acho que... sim. É bom ver, tipo, um evento que tem o propósito de falar de diversidade e efetivamente nós, pessoas diversas, nos sentirmos bem, né? A gente tem medo, às vezes, de ir nesses eventos, né? Eu já, juro, gente, eu já deixei de ir em muitos desfiles por causa disso. Porque, assim... teve 2 anos passado que eu falei, gente, não tem como, porque eu vou chegar lá, vai ter um monte de grandes magras e... nada que eu vestisse eu ia me sentir bem. Nada. E eu sabia disso. Podia até querer comprar. Exato. Podia até querer. Mas assim, não ia rolar. Então pra mim... e acho que você conseguia admitir, tipo, eu olhar e falar assim, eu não tô indo nisso por causa disso. É muito dolorido, sabe? E é isso, agora, tipo... É difícil, mas... sim. Quando você tá num lugar, assim, que você olha... Tanto que, quando eu cheguei lá em cima, eu falei... ai, arrasou, todo mundo vai me entender. Exatamente, tipo... foi bem mais confortável. Maravilha. E o que a moda, ela precisa deixar de ser pra ontem? E o que ela precisa ser? Eu acho que a moda ainda é muito elitista. E eu acho que a moda precisa parar de fingir também. Como eu posso explicar isso? Sabe
essa coisa de tipo, ai, a gente veste pessoas gordas sim, mas não veste, sabe? É tipo meio que a coisa do Victoria's Secret. Tipo, ai, tem pessoas gordas e pessoas mais velhas. Arrasou, mas elas estão todas cobertas por quê? Tipo, ainda não é igual pra gente, sabe? Então acho que a moda tem que começar... Porque pro corpo magro tá no sensual, né? Mas no corpo diverso, seja um corpo trans, seja o corpo gordo, o corpo velho, né, também. Ali não. Ali ele tem que estar só pra marcar um check. Exato. E é aquela coisa, parece que é só pra não encher o saco, assim, sabe? Tipo, ai, ninguém vai poder falar de mim não, porque, ó, coloquei, hein? Eu coloquei, eu tô vendo. Realidade. Vai falar sim. Vai falar sim, eu vou falar. Sim. A Railentina vai falar. A Hailey vai falar. Mas eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que a moda tem que parar muito de fingir. E eu acho que a questão do elitismo ainda é muito forte dentro da moda. Muito forte mesmo. Até porque é isso, a gente reconhece como moda só o que é caro. Só o que tá longe. Então, acho que talvez quando a gente mudar um pouco essa visão, que ainda é muito eurocentrada. Lá em cima a gente tava até falando que a Europa não se importa muito com essa questão de outros corpos na passarela. E aqui a gente se importa até mais do que lá. Só que aí eu fiquei pensando, cara, talvez seja isso. Tipo, será que a gente não tá atrás de um padrão que nem é o nosso? Sabe? Tipo, e a gente tem eles como referência, mas que referência é essa, sabe? Então acho que quando a gente parar de pensar só no que é caro, no que é difícil, no que tá longe, numa moda... Porque a moda tem isso de ser inacessível, do luxo. Não tem que ser. Então, acho que quando a gente conseguir mudar essa chave, muitas coisas vão mudar. E quando a gente parar de mentir pra gente e olhar e falar assim... Gente, então... 2 gordas? E aí? É isso? Exatamente. É isso? Acho que quando a gente conseguir ter essa coisa de parar de... Começar a ver as coisas como elas são... E realmente lutar por elas, muitas coisas também vão mudar. E eu acredito muito que a moda precisa ser hoje. Acho que eu já falei isso várias vezes hoje, mas a gente precisa ter essa ideia de moda do futuro, no sentido de o que a gente vai ter no futuro. Eu acho que se a gente começa a pensar como hoje, tudo fica muito mais fácil. Porque se eu posso usar repetir uma roupa hoje, talvez amanhã a gente não vai ter tantos problemas de consumo, sabe? Se eu coloco pra mim que eu vou vestir plus size hoje, eu vou começar a ter essa demanda e as pessoas vão ter que se obrigar a me vestir hoje e não lá na frente. Então, acho que a gente precisa pensar numa moda de hoje, combater e fazer a mudança exatamente hoje. No hoje, né? Exato. Com certeza. Porque aí o futuro muda, é uma consequência. Mas enquanto a gente ficar muito no que ainda tá pra vir, no que ainda tá longe, no que ainda não é palpável pra mim, a gente nunca vai conseguir uma mudança concreta porque a gente não tem o meio pra mudar aquilo, sabe? Sim, com certeza. E você falando sobre isso da moda hoje, né? Me faz pensar muito em um tema que eu acho que tem tudo a ver com o que você veio falar aqui no Body, né? Que é sobre a moda, ela, por um tempo, teve um olhar muito atento pra diversidade, né? Foi moda, né? Tendência, gente. Foi tendência. E hoje a gente percebe um retrocesso disso, né? Por mais que seja um truque que a gente viu acontecer ali, né? De mascarar algo com diversidade, né? Fingir que diversidade importa. Hoje em dia esse retrocesso ele é real, né? Sim. Em algum momento, pelo menos, falou sobre, né? Em algum momento, importou. Hoje em dia parece que nem importa mais, né? Porque parece que tu arrasou, vai reclamar. Exatamente, exatamente. E o que você tem a dizer sobre isso, sabe? O mercado, ele tem voltado pra padrões excludentes, né? Quando a gente vê ali a moda dos anos 2000 voltando com tudo, né? Enquanto tendência que coloca no pedestal a magreza extrema novamente. Tipo, o que você tem a dizer sobre esse retrocesso? É muito complicado, porque ele atinge a gente meio que diretamente, sabe? Mas... Até nos convites que a gente recebe ou não recebe. Exatamente. É bem complicado. Mas, gente, eu sempre acredito que a gente tem que ter um olhar crítico sobre as coisas. Tá vendo o que tá acontecendo? Ah, mas então tá acontecendo isso aqui por quê? O que tá, tipo assim, quem que tá deixando isso acontecer? Porque eu acho que essas coisas, não que elas são inevitáveis até certo ponto. Eu acho que elas chegam, mas é a gente que escolhe se elas ficam ou não. Então, a partir do momento que a gente olha e fala... Gente, não tem como sustentar anos 2000.
Eu acho que se a gente consegue ter um olhar crítico, as coisas meio que... Elas chegam, mas elas não ficam. Eu até ia te perguntar sobre isso, né? Que você falou agora. Não dá pra chegar ali nos anos 2000, né? Você, enquanto comunicadora de moda, né? Tem alguma dica pra gente, tipo, seguir tendências de uma forma não prejudicial? Porque, tipo, a tendência é algo cíclico, né? A coisa, ela tá como tendência ali agora, mas ela já foi há muito tempo atrás. E eu não me importo dela voltar a ser tendência, mas eu acredito que tenham formas da gente seguir tendências que sejam menos prejudiciais pra gente, né, enquanto pessoa. Você tem alguma dica disso? Eu tento sempre... Eu acho que eu me encontrei muito no meu estilo. Eu acho que o primeiro de tudo é isso. Eu acho que quando você se encontra, você consegue meio que adaptar as tendências ao que você gosta. E você entende que você não precisa estar na tendência toda vez, porque é isso, as tendências elas mudam, por mais que elas sejam cíclicas, realmente as coisas vão voltando, mas elas passam muito rápido. Então, ainda mais hoje em dia. Exato. Hoje em dia, o que foi tendência durante 2 anos lá atrás, vira tendência o quê? 6 meses? O que é tendência, né, também, assim. Não, às vezes eu olho e penso, gente, a última grande tendência que eu lembro foi, sei lá, Barbiecore, e teve um pouco de cowboycore, mas acho que ele não deu nem tempo de ter o mesmo tchum que o Barbiecore teve, sabe? Exatamente. Então, eu acho que a gente pode seguir as tendências, mas desde que elas não... deixem a gente não se sentir pertencente, sabe? Exatamente. Eu acho que se a gente conseguir olhar e falar assim, não, eu tenho meu espaço dentro disso, tá tudo bem, quero seguir... eu vou colocar alguma coisa aqui no meu styling. Não quero seguir, tá tudo bem. Você não precisa estar na moda sempre. Porque a moda é isso, não é só tendência também. Então, acho que primeiro a gente tem que se sentir confortável onde a gente tá e com quem a gente é. E a gente vai adequando as tendências, se necessário, se você gostar também. Porque às vezes a gente se obriga a gostar de alguma coisa, achar alguma coisa incrível. Porque tá na tendência, mas... Eu li recentemente que... a maior tendência hoje em dia é você não seguir tendência. Tudo. Né? Tipo, é você entender o que te agrada, né? O que faz parte de você, o que mostra a sua autenticidade e pegar aquilo pra você. Mas fazer uma grande mistura do que te faz ser você, né? Exato. Mesma. Eu queria também te perguntar, o nosso papo tá chegando ao fim. Meu Deus, já. passou muito rápido. Sim, passou super rápido. Mas ainda dá pra gente bater um papo rapidinho aqui. Sim. E eu queria saber de você qual o papel dos profissionais de beleza mesmo, né? Que é a sua área principal, na redefinição dos padrões. Eu acho que é justamente mostrar para as pessoas que as coisas não são problemas. Eu acho que a gente sempre aprendeu muito que... porque ter ruga é um problema. Porque ter o nariz largo é um problema. Porque... Eu acho que a gente, por um tempo, foi muito uma ferramenta também de propagar o padrão. Mas eu acho que a gente também pode escolher não ser, Exatamente. sabe? Igual escolher seguir tendências de uma forma Exato. sem... E eu acho que a beleza influencia muito nessa questão. Então, acho que quando você consegue usar a maquiagem também pra aprimorar o que as pessoas têm de bom e mostrar pra elas que, cara, não tá errado, tá tudo bem, sabe? Tipo, seu nariz largo não precisa afinar. Porque seu olho é um pouquinho caído, porque as pessoas têm mania de falar assim, é que meu olho é ruim pra maquiar. Não é só um olho diferente. Pior que eu falo isso, menina. Então você para. Eu falei isso hoje, me maquiando. Eu falei, nossa, como eu queria ter mais pálpebra, porque a minha pálpebra não dá pra maquiar. Então, e eu acho que é isso, tipo, se você Não consegue... é por isso que eu tô de óculos, tá? A maquiagem tá bafo. Sim, tá mesmo. Mas eu acho que quando você consegue olhar e falar assim... Gente, se a gente começar a mostrar pras pessoas o que elas têm de muito bonito... Porque, querendo ou não, a beleza é muito sobre realçar. Então, às vezes, você vai arrumar um cabelo que às vezes a pessoa não sabe arrumar. Porque ela não tem o tanto de experiência... Ela tem experiência com o cabelo dela, por exemplo. Mas não é a experiência que você tem de, tipo, várias texturas, de vários penteados. E às vezes você olha e fala, nossa, isso aqui ficaria muito bom em você. E ela vai gostar daquilo do jeito que ela é. Então, eu acho que a gente tem um papel de mostrar para as pessoas o quão bonitas elas podem ser sendo elas mesmas, assim. E
por muito tempo foi uma coisa que, faz um contorno aí, diminui meu rosto. Só que, gente, assim… Disfarça. É uma… Potencializa, amor. Exatamente. Tipo, as coisas são bonitas, elas precisam ser mostradas. Então, eu acho que a beleza também tem um papel bem importante de mostrar para as pessoas, não o que elas podem esconder, mas o que elas precisam mostrar e como elas conseguem mostrar aquilo da melhor forma possível, sabe? Sim, eu gostei muito da palavra realçar que você falou, né? O realçar, pra mim, ele me coloca nesse lugar da beleza real até também, né? É realçar o que é real. O que já realçar é o que já é seu. tão bonito em você, né? E, Dani, pra fechar, um sonho seu. Nossa… É porque eu acho muito legal falar de sonho com a gente sendo zillennial, né? Tipo… Meus sonhos, eles são meios… Eu tenho vários, mas eu acho que… Eu tenho uma coisa… Eu faço marketing, né? E eu acho que o marketing também tem um papel bem importante na mudança de rotas, assim. Porque, querendo ou não, é meio que sobre estratégia também. E eu quero muito trabalhar no marketing da Balenciaga e da Jacquemus. É uma coisa que eu tenho pra mim. Porque eu acho que talvez eu possa ser útil lá dentro. Porque eu acho que eles também meio que não se importam em muitas coisas. Mas às vezes eu queria muito ser alguém pra olhar e falar assim… Oi. Fazer a diferença. Exato. Também, né? Eu acho que eu quero muito isso, assim, tipo… Eu acho que… Às vezes o que falta… E não que… Não sei, eu sou meio manifesting, assim. Então eu acredito, sim, que eu posso estar num lugar muito grande algum dia. Mas… E vai estar… Quero conversar contigo daqui a… Por favor. E 2 aí, como é que tá anos, o Simon Jacquemus? Pode me enviar um mimo? Com certeza, a bolsinha vem aí. Mas eu acho que o que falta, às vezes… A gente tava falando disso lá em cima também. Mas são pessoas com essa mentalidade em lugares de poder. Então, eu acho que se tem alguém ali dentro… Claro que a marca também, às vezes, vai se fechar um pouco. Mas, assim, se tem alguém num lugar de poder e que olha e fala assim… Acho que a gente poderia fazer isso. Uma modelo que seja, que você coloca de diferente, é muita coisa. Então, eu quero muito trabalhar nessas marcas, assim, dentro delas. E talvez conseguir fazer com que elas olhem para as coisas que eu acredito, sabe? Sim. E eu acho que isso vai fazer muita diferença até, tipo… Não digo… Eu não sei se eu quero me colocar nesse lugar, mas, tipo, eu quero muito que isso impacte nas pessoas como geral, sabe? Desde no sentido das pessoas que me acompanham no Instagram até, sei lá… Que eu olhe pra isso e fale, nossa… Alguém me escutou e talvez a gente consiga ter mudado isso aqui dentro de algum lugar. Porque querendo ou não é isso. Se a gente não pega bem na raiz, assim, de alguém que tá muito num lugar de holofote… Essa pessoa vai ser mais vista. Então, acho que eu quero muito trabalhar com essas marcas no futuro. E, quem sabe, conseguir mudar um pouquinho delas. Porque são marcas que eu admiro, mas que eu também acho um pouco problemáticas. Principalmente por não me representarem e por não me vestir. Acho que talvez a Balenciaga tenha alguma coisa do meu tamanho. Porque eles usam muito over. Mas a Jacquemus eu acho que não. Mas entra sempre nesse lugar do over também, né? Exato. E, Dani, pra gente fechar, não falando de sonho. Porque eu acho legal… falar com uma pessoa jovem, né, também, sobre o que você já realizou. Vamos fechar com um momento marcante da sua carreira. Nossa. Acho que tiveram muitos, assim. Um principal, assim. Tem como? Nossa, gente, é muito difícil. Porque eu acho que, olhando… Eu acho que quando eu comecei a ser… Eu acho que todos os lugares que eu me coloquei durante a minha vida e que foram lugares que em algum momento eram lugares de prazer, mas ao mesmo tempo eram de dor, porque era uma coisa que eu queria, mas parecia que eu não era muito querida ali. Eles me fizeram lembrar muito do meu passado. Mas quando eu comecei a alcançar esses lugares hoje… Eles começaram… Eu comecei a ficar assim, gente… E tem coisas que sempre me fazem pensar muito, assim. Porque minha mãe era doméstica. E eu lembro que eu ia muito na casa das patroas dela. E aí… Uma coisa que me deixa muito realizada… É que… Quando você é o filho que vai na patroa da sua mãe… Você nem sempre é tão bem tratado assim. E eu nunca esqueço uma vez que eu mandei uma mensagem pra minha mãe e falei assim… Tô aqui no evento da Bulgari. E… Engraçado, né? Que aquela diva que você trabalhava nunca ia conseguir comprar uma. E eles me convidaram. E aí você começa a ver que você saiu de um lugar
e você começou a estar em outros, assim. Em um lugar que te negavam antes. Exato. E eu sempre gostei muito de jogar basquete. E eu lembro que eu raramente conseguia jogar com as meninas, porque eu não era igual a elas. Então, eu tinha que acabar jogando com os meninos. E sempre foi uma tour muito grande. Quando você é mulher num espaço masculino, também os bofs, tipo… Sabe? Tipo… E eu sempre falei, gente, a NBA um dia vai me mandar alguma coisa, vocês vão ter que engolir tudo que vocês falaram. E agora, eu e a NBA somos amigos. Olha, já são amigos. Somos amizade amigos. sincera, então. Exatamente. Amizade sincera. Me leva aí, me leva pra Então, algum tipo assim, encontrinho. acho que quando você olha pra trás, assim, você fica tipo, gente… Que loucura, né? Maravilha. Dani, nosso papo chegou ao fim. Eu amei. Eu já tava também. cheia de Eu expectativa. queria que fosse mais. Eu também. Mas ainda tem muita gente pra eu entrevistar. Tô assim… Gente, aqui ó, não vou fingir normalidade. Tô nervosa, mas tô amando também. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada, Ótimo meu amor, falar você está contigo. arrasando. E esse foi o segundo episódio do Ju Ferrazcast com Dani Xavier, CEO da Railentino, Zillennial, que promete ali mudar o mercado da moda também. vem aí. Né? Vai mudar, tá mudando. Sim. Muito obrigada, tchau, tchau. Até o próximo episódio.